Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podem sentar, muito obrigado. Queridos irmãos, quero falar da minha alegria de poder estar com vocês nessa noite. Agradecer a Deus pelo pastor dessa igreja, sua família. Agradecer a Deus por todos os obreiros que estão aqui, a amada igreja, a mocidade. Que Deus continue abençoando ricamente. É um prazer muito grande ter a oportunidade de poder ministrar nessa noite festiva do trabalho dirigido pelo Departamento de Jovens, de Mocidade dessa igreja, como também os demais jovens de outras congregações. Que Deus continue abençoando ricamente. A alegria também rever o pastor Fábio. Deus continue abençoando. Quando ainda muito novo, foi minha ovelha. Como também o irmão Ademar, que foi minha ovelha. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando todos vocês. Pastor Marcos, muito obrigado pelo convite. Que Deus continue te abençoando. É muita bondade sua me convidar para participar dessa festividade. Deus te recompense, viu, meu irmão? Te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Vocês podem permanecer sentados. Abra, por favor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 34. Uma alegria rever aqui o pregador Rodrigo. Deus continue abençoando. Também o presidente da mocidade dessa congregação, o presidente da mocidade do campo de Vitória da Conquista. Deus continue abençoando. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Para iniciar, nós vamos ler apenas o primeiro verso, o verso 1. Quem encontrou pode dizer amém. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu estava orando e pedindo a Deus para colocar no meu coração, na minha mente, uma palavra para nós meditarmos nesta noite. E me veio à mente esse texto que eu tenho meditado nos últimos dias, observando um pouco o que o autor narra sobre esse moço chamado Josias. Josias no hebraico significa o Senhor o sustenta. E segundo nós aprendemos, Josias ele foi o 16º rei de Judá. Ele governou por volta do ano 640, 609 antes de Cristo. E ele é um rei muito conhecido, porque nesses 31 anos que ele esteve como rei de Judá, ele conseguiu fazer uma grande obra contra o pecado, a idolatria, e conseguiu marcar a sua geração, o povo de Israel no seu tempo, pelo seu desejo de ser fiel a Deus.
Quando nós lemos a palavra de Deus, para quem não está muito inteirado, ficar sintonizado sobre o rei Josias, o rei Josias foi bisneto do rei Ezequias, que é um dos reis também muito conhecido da Bíblia. O seu pai, o seu avô, na verdade, foi o rei Manassés, que segundo a Bíblia Sagrada foi um péssimo rei. Quando Josias assume como rei de Judá aos 8 anos de idade, na idade perdendo só para Joás, rei de Israel, ele não tinha nesse tempo, apesar também de ser muito jovem, uma boa referência de pai. Porque a Bíblia diz que Manassés, o seu avô, que reinou por 55 anos, foi um péssimo rei. Manassés não seguiu o exemplo do seu pai Ezequias. Ele andou na contramão do que fez Ezequias. Ezequias restaurou o culto a Deus, ele desconstruiu tudo. Ele levantou ídolos, levou imagens de escultura para o templo, conduziu o povo à idolatria, ao pecado. Manassés, ele foi tão terrível no seu tempo, que a Bíblia diz que ele ofereceu o seu próprio filho a Moloque, que foi queimado em sacrifício a Moloque. Manassés também é responsável pela morte do profeta Isaías. Exatamente Isaías, filho de Amós, que foi um profeta tão significativo para o seu pai, rei Ezequias. Mas, como Manassés andava contra Deus, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, então ele não aceitou as profecias, o homem de Deus que era Isaías, e mandou que Isaías fosse cerrado ao meio. Depois da morte de Manassés, diz a Bíblia que reinou em seu lugar o seu filho Amon, que é o pai de Josias. E a Bíblia diz que Amon foi pior do que Manassés. Quando nós lemos a biografia do rei Manassés e que vemos o quanto ele foi terrível, e tanto o autor do livro dos reis como do livro das crônicas declararem que Amon foi pior do que Manassés, é de fato de se assustar. Amon foi tão ruim como rei de Israel, que ele conseguiu governar apenas 2 anos. Porque a Bíblia diz que houve intrigas tão terríveis no seu reinado, que os seus próprios servos lhe mataram. Então, quando Amon ele é assassinado pelos próprios servos, pelo pouco tempo que ele tinha chegado ao trono e o pouco tempo que ele ficou ao trono, Josias ficou órfão ainda muito cedo, com 8 anos de idade. E a Bíblia diz que Josias então foi colocado, quando tinha 8 anos de idade, como rei de Israel. É óbvio que nesse primeiro período, onde o rei de Israel é um menino, é uma criança, ele vai receber, e os comentaristas, pesquisadores são unânimes a dizer que ele recebeu
uma fortíssima influência de sua mãe e de todas aquelas pessoas que auxiliavam e cooperavam com os reis nesse período de Judá. Porém, nesse período do 8º ao 16º ano do rei Josias, ele, mesmo não tendo um bom referencial de pai, de avô, de rei, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo indica que nesse período Josias conheceu a história dos reis. Como ele agora era o rei de Judá e ele tinha um grande compromisso, ele precisava conhecer a história dos seus antepassados. E quando ele possivelmente teve a experiência de conhecer a história dos seus antepassados, Josias, segundo diz o versículo 2 do capítulo que estamos inseridos, diz a Bíblia que Josias andou no caminho de Davi, seu pai, porque ele era da descendência de Davi, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é importante, porque Josias tinha tudo para dar errado. Josias tinha tudo para envaidecer-se. Josias tinha tudo para seguir o exemplo de Manassés e de Amon. Mas Deus trabalhou no coração de Josias, e eu vou explicar melhor isso para vocês daqui a pouco. E Josias conseguiu entender que o melhor caminho para um homem, para um jovem, para um líder, para um rei, é andar no caminho do Senhor e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E fez Josias o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, no versículo de número 3, Josias já estava com 16 anos de idade. A Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, então 16 anos de idade, sendo Josias ainda muito jovem, olha essa palavra, começou a buscar a Deus. Quando ainda muito jovem, adolescente, 16 anos de idade, Josias começou a buscar a Deus. E é bem interessante, porque o versículo 3, ele narra duas idades de Josias, dois momentos da idade de Josias. Primeiro, no início do versículo 3 diz, no 8º ano do seu reinado, ou seja, aos 16 anos de idade. Na segunda parte do mesmo versículo diz que no 12º ano do seu reinado, aí agora ele já foi para 20 anos de idade. Com 16 anos de idade, a única coisa que a Bíblia fala sobre Josias, quando ele completou os seus 16 anos de idade, é que ele, sendo ainda muito jovem, começou a buscar o Deus de Davi. Então, ele vai passar um período, apesar de não estar detalhado no versículo de número 3, mas por 4 anos seguidos, desde 16 aos 20 anos de idade, Josias
vai passar se dedicando em conhecer a Deus e se dedicando em buscar a presença de Deus, conforme está escrito no versículo de número 3. Nesse período de 4 anos, orando, buscando a Deus, conhecendo a Deus, observando as obras de Davi, seu pai, e andando segundo o modelo de Davi, seu pai. Nesse período, Josias vai adquirindo experiências, os seus sentimentos vão se voltando para Deus. Agora, olhe para mim e preste atenção no que eu vou dizer. Josias não tinha o livro da lei nesse período. Então, ele não tinha a palavra para ler. Ele não tinha a palavra para meditar, para conhecer a vontade de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Ele não teve um referencial de pai, não teve um referencial de avô. Chega no reinado com 8 anos de idade e tem uma coisa diferente na vida desse rapaz. Porque apesar de não ter a lei de Deus à disposição para meditar, apesar de não ter tido referencial de pai, ele voltou-se para Deus. Ele voltou-se para buscar a Deus e para buscar a presença de Deus. E quando ele completou 20 anos de idade, a Bíblia diz que Josias, versículo 3 ainda, começou a purificar Judá e Jerusalém da idolatria. Uma iniciativa inusitada. Uma iniciativa inesperada. De repente, com 20 anos de idade, ele já tem mais as rédeas. Ele já está mais sobre o domínio, porque agora já é um homem adulto. Apesar de ser muito jovem, mas agora ele já tem um domínio melhor sobre o reinado de Judá. E com 20 anos de idade ele inicia um projeto que ninguém em Judá e Jerusalém esperava naquele momento. Preste atenção, por favor, para você entender onde a gente vai chegar. A Bíblia diz que ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém da idolatria. Ele começou derrubando os altares de Baal. Ele começou derrubando os bosques em homenagem a Baal. Ele começou a derribar os postes, ídolos, construídos em homenagem aos deuses pagãos do seu tempo. Ele começou a derrubar todos os altares levantados para sacrificar a outros deuses que não era o Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz no versículo de número 4, que ele derrubou os altares, esmiuçou os altares, queimou os altares, e pegava suas cinzas e lançava sobre os túmulos daqueles que já tinham morrido, mas que durante uma vida inteira tinham se dedicado a outros deuses. Daqueles que já tinham morrido, mas que uma vida inteira tinham se dedicado aos ídolos, tinham se dedicado à idolatria. E depois, quando nós chegamos no versículo de número 5, ele fez algo que ninguém esperava em Judá. Me dá um pouquinho de retorno. A Bíblia diz que ele desenterrou
os sacerdotes, que em suas vidas tinham oferecido sacrifícios de idolatria, queimou os seus ossos, transformou os seus ossos em pó, e começou com os ossos dos sacerdotes queimados, sacerdotes idólatras, começou a profanar os altares de Baal, porque naquela ocasião os altares não podiam serem profanados com ossos humanos. Qualquer altar que sobre ele fosse lançado um morto, qualquer altar que sobre ele fosse lançado osso ou cinzas de um morto, aquele altar, ele era profanado, e aquele altar não prestava mais para nada. Não existia nenhum tipo de culto, não existia nenhum tipo de cerimônia, não existia nenhum tipo de situação que pudesse restaurar aquele altar. Então Josias começou a profanar os altares de Baal por todas as regiões. Ele viajou por várias cidades de Israel, lançando cinzas de sacerdotes idólatras sobre os altares levantados a Baal, para que aqueles altares fossem profanados e não servisse mais, e ali não fosse mais apresentado nenhum culto a Baal. Quando eu li o versículo de número 5, eu me recordei de um texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13. Preste atenção, por favor. No tempo do rei Jeroboão. Sabe quanto tempo? 300 anos antes de Josias. No tempo do rei Jeroboão, 300 anos antes de Josias nascer, Jeroboão estava oferecendo sacrifício a ídolos, contra a vontade de Deus. E naquele dia, 300 anos antes de Josias, quando Jeroboão estava oferecendo sacrifício de idolatria, a Bíblia diz que Deus levantou um profeta, é um profeta desconhecido, levantou um homem que veio de Judá a Belém. E esse homem de Deus que veio a Belém, veio para trazer uma mensagem de Deus para Jeroboão, que estava junto do altar para queimar incenso contra a vontade de Deus. Então, quando Jeroboão estava ali, prestes a queimar incenso sobre o altar, o profeta que chegou ordenado pela vontade de Deus, vindo de Betel, aproximou-se do altar e fez a seguinte declaração. Ele disse para os que estavam presentes, dizendo: altar, ó altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual o sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimaram incenso, e os ossos de homens que foram, se queimarão sobre ti. Eu não sei se você entendeu essa palavra, eu vou tentar explicar, porque parece que tem gente que não está entendendo ainda direito. Jeroboão está diante do altar, 300 anos antes de Josias, profanando o altar de Deus,
300 anos antes de Josias. Quando ele estava ali profanando o altar de Deus, Deus levantou um profeta desconhecido em Betel e disse: vai lá e ministra uma mensagem sobre o altar. E a mensagem do profeta desconhecido era: altar, altar, as coisas não vão ficar assim para sempre. Altar, altar, chegará um tempo de mudança. Altar, altar, chegará um tempo que Deus vai levantar um homem. E o que eu acho mais interessante nessa palavra é que Deus deu o nome do homem. Deus disse: o nome dele será Josias. E só por causa desse momento, ele vai desenterrar os sacerdotes idólatras. E ele vai queimar os ossos dos sacerdotes idólatras. E ele vai lançar suas cinzas sobre os altares idólatras, profanando os altares idólatras e sendo um referencial no seu tempo para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra? Aí o versículo de número 5 do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, diz que quando Josias completou 20 anos de idade, ele fez exatamente o que Deus tinha profetizado na boca do profeta desconhecido diante do rei Jeroboão 300 anos atrás. Josias, ele só não sofreu uma perseguição ferrenha, porque ele era o rei. Josias só não morreu, porque ele era o rei. E a Bíblia diz que ele fez isso em Judá, em Jerusalém, versículos 6 e 7, diz que ele fez isso em Manassés, diz que ele fez isso em Efraim, ele fez isso em Simeão, ele fez isso em Naftali. Por onde ele passava, ele profanava os altares de Baal, derrubava os altares de Baal e transformava tudo em pó. Glórias a Deus. No 18º ano do seu reinado, passaram 6 anos. Durante 6 anos, Josias foi uma voz em Judá e em Jerusalém contra a idolatria. Durante 6 anos, ele derrubou altares, ele queimou ídolos, ele desfez bosques. O que diz a Bíblia no início é que ele purificou Jerusalém, ele purificou Judá, sendo um instrumento de Deus no seu tempo para libertar Israel da idolatria. Agora, ele estava com seus 26 anos de idade. E aos 26 anos de idade, Josias resolveu, versículo 8, resolveu restaurar a casa do Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor, ele andou no caminho de Davi, seu pai, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele purificou Judá e Jerusalém da idolatria, e agora ele começou a olhar para a casa de Deus. Seu pai, seu avô, Manassés e Amon tinham abandonado a casa de Deus. As paredes estavam trincadas, os rebocos caídos. A casa de Deus estava abandonada. O culto não era mais uma realidade em Judá e em Jerusalém. O culto tinha sido desprezado.
O povo, por muitos anos, teve voltado aos ídolos, dirigido por Manassés e por Amon. Mas agora, o rei Josias vai recolher a oferta e vai contratar alguns homens e vai empleitar a esses homens a restauração da casa de Deus. A restauração da casa de Deus. Versículo 14. Quando começou a restauração da casa de Deus, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor na casa de Deus. Olha que coisa interessante. 55 anos de Manassés, mais 2 anos de Amon, pelo menos 57 anos. Agora mais pelo menos 18 anos, exatamente 18 anos do reinado de Josias, quase 100 anos, desde Ezequias, e o povo não tinha mais o acesso à palavra de Deus. É por isso que o povo se distanciou. É por isso que o povo se perdeu. Primeiro, porque os seus líderes não se preocupavam com as coisas de Deus. Segundo, porque eles não tinham mais a palavra para se basearem, para serem dirigidos, para serem orientados, porque a palavra quem dirige, é a palavra quem capacita, é a palavra que fala, é a palavra que abençoa. Mas quando Josias ordenou a restauração da casa de Deus, eu estou dizendo no versículo de número 14, que Ilquias encontrou o livro do Senhor. Achei o livro. Achei o rolo. Achei o pergaminho. E existem 2 teorias que são as mais fortes sobre isso. Primeira, por que o livro estava perdido? Ele estava de fato perdido? Aí vem as teorias. Primeiro, de fato ele se perdeu, porque ele não foi valorizado, foi escanteado, foi deixado de lado, os ídolos foram colocados em seu lugar, o altar não era mais altar de Deus, era altar de Baal. Então a palavra foi sendo desprezada e se perdeu. É a primeira teoria. A segunda teoria é que algum sacerdote, nos anos de Manassés, tivesse guardado, escondido a palavra. Essa teoria é porque Manassés era tão terrível que acredita-se que no seu tempo, algum sacerdote temeroso de que Manassés destruísse a palavra, queimasse a palavra, desse fim na palavra. Então acredita-se que algum sacerdote escondeu a palavra para protegê-la da maldade de Manassés. É certo que possivelmente esse sacerdote faleceu, e aí ninguém soube mais onde é que estava a palavra. Mas agora, Ilquias encontrou a palavra. E quando Ilquias encontrou a palavra, claro que lendo a palavra como um sacerdote, ele logo identificou que era a palavra, ou o Pentateuco, ou somente o livro de Deuteronômio. Não há uma certeza qual foi a parte da palavra que ele encontrou. Muitos acreditam que foi Deuteronômio. Ele ordena ao escrivão Safã, e diz: Safã, eu encontrei a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus para o rei. E leia a palavra de Deus para o rei. E a Bíblia diz que Safã então sai com a missão
de entregar e de ler a palavra de Deus para o rei Josias, que estava com 26 anos de idade. E vai ter a sua primeira experiência com a palavra de Deus. Apesar de ser bondoso, apesar de andar no caminho de Deus, apesar de obedecer ao Senhor, observando o modelo de Davi. A referência que Josias usou foi o modelo de Davi, seu pai. Então, quando Josias tomou conhecimento que a lei tinha sido encontrada, porque é muito certo, pastor Marcos, que em diálogos, em algum momento alguém fez menção da palavra, olhando para mim, dizendo: quem nos dera, rei Josias, se nós encontrássemos a lei de Deus. Quem nos dera, se nós tivéssemos o privilégio de ler a lei de Deus, porque os nossos pais, como Davi, eles conheciam a palavra, eles sabiam qual era a verdadeira vontade de Deus para o seu povo, e nós, infelizmente, já há muito tempo não temos acesso à palavra de Deus, e de repente, Ilquias diz: achei a palavra, encontrei a palavra, agora a gente tem a palavra. E Safã começou a ler a palavra diante de Josias. E quando ele leu a palavra diante de Josias, versículo 19, a Bíblia diz assim: quando o rei ouviu as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Quando ele ouviu as palavras do livro, ele rasgou as suas vestes. E rasgar as vestes aqui é rasgar o coração também. E por que Josias, quando ouviu as palavras do livro, ele rasgou as vestes, ele rasgou o seu coração? Porque na proporção que ele foi ouvindo a palavra, ele foi examinando na sua consciência o estado do povo. Na proporção que a palavra ia lendo, a situação do povo ia ficando desnuda diante de Josias, e ele viu o quanto, durante muitos anos, o seu povo tinha pecado contra Deus. Preste atenção para você entender isso aqui. Pastor, o senhor acabou de afirmar que Josias purificou Judá e Jerusalém. Verdade. Que ele tirou a idolatria de Judá e de Jerusalém. É verdade. Só que o rei Josias levou em conta, aleluia, todo o período de impiedade da geração de Manassés e de Amon. Ele levou em conta todos esses 57 ou mais anos que esses dois reis conduziram o povo pelo caminho de maldade, de idolatria e de distanciamento diante de Deus. Presta atenção para você entender. E apesar dele, Josias, desde os seus 20 anos de idade, então nos seus últimos 6 anos, os 6 anos mais recentes, está buscando purificar Judá e Jerusalém. Ele sabia que uma geração inteira antes dele andou na contramão da vontade de Deus, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando ele ouviu as palavras que fala sobre a maldade que vem,
sobre aquele que profana o altar de Deus, sobre os males que vêm sobre aquele que levanta a imagem de idolatria, sobre os males que vêm sobre aqueles que se curvam diante de uma imagem de idolatria. Josias rasgou as suas vestes e o seu coração, porque ele entendeu que apesar daquele momento, o povo era sujeito a uma ação de justiça da parte de Deus, de uma punição, de uma justiça divina. Isso me chamou muita atenção. Ele declara no versículo de número 21 e 22, que o rei ficou preocupado com aquela situação, como é que Deus ia agir. Preste atenção. O período de Josias é um período sem a manifestação de profetas. Não tinha profeta. Não veio a ele nenhum profeta. Então, quando ele ouviu a palavra, ele ficou sem entender. Preste atenção. O que é que Deus está pensando da gente? Tudo bem que eu tenho procurado andar na vontade de Deus, eu tenho tentado purificar, ajudar Jerusalém da idolatria, mas diante de tudo que já foi feito, de todo o pecado que já foi cometido, e agora tomando conhecimento da vontade de Deus através das palavras que estão no livro, o que é que Deus está pensando da gente? Essa foi a preocupação de Josias, quando ele manda ir consultar uma profetisa chamada Hulda. Vamos parar para observar isso aqui? O que é que Deus está pensando da gente? Nós temos parado para analisar se Deus tem se agradado de nós. Se Deus está se agradando do nosso culto. Se o nosso culto tem chegado na presença de Deus como Ele quer. Deus tem se agradado de nós. Nós temos celebrado cultos ou apenas reuniões. Olhando para mim, por favor, não se distraiam. É claro que se nós entrarmos por esse mérito, existe os que estão na contramão da vontade de Deus, não dá para negá-los. Dos que transformaram o altar em palco, não dá para negá-los. Dos que deixaram de ser servo para ser artista gospel, não dá para negá-los. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesta noite. Eu poderia por muitos minutos falar sobre a impiedade em muitos altares, sobre as luzes que são apagadas em ambiente de culto para colocarem luzes coloridas para chamar a atenção, para segurar uma mocidade. Eu poderia falar sobre isso, que são invenções que a gente de uma forma geral, vai criando ao longo dos anos, para tentar criar um sentido de culto, mas o sentido de culto não precisa de muita coisa. Precisa de povo reunido, com o coração quebrantado, a presença do Espírito Santo. E na proporção que a gente canta, e na proporção que a gente ora, e na proporção que a gente prega, e na proporção que a gente ouve, e na proporção que o livro é aberto, e na proporção que o livro é pregado, as coisas vão acontecendo. O milagre acontece ali, depois outro ali, daqui a pouco tem batismo com o Espírito Santo aqui, daqui a pouco tem renovação espiritual aqui, daqui a pouco manifestação de dons espirituais aqui. Não é preciso enfeitar.
Josias está pensando o seguinte: eu tenho andado no caminho do Senhor. Josias pensando: eu tenho andado no caminho do Senhor. Eu tenho andado no caminho de Davi, meu pai, sem desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho buscado durante 6 anos seguidos purificar
lançado sobre os altares de Baal, e Baal será profanado em Judá e em Jerusalém. Todos saberão que Deus de Judá e de Jerusalém, o Deus da igreja, é o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Quem pode levantar a mão para glorificá-lo na beleza da sua santidade? Eu estou crendo em uma geração nova. Eu estou crendo em uma geração cheia. Eu estou crendo em uma geração ungida. Eu estou crendo em uma geração que profetiza. Eu estou crendo em uma geração que busca dom espiritual. Eu estou crendo em uma geração que prega ousadia. Eu estou crendo em uma geração que não receberá status de estrela, que acreditarão que são servos e que farão a obra com alegria e qualidade. Quem crê, glorifica o nome de Jesus nessa noite. O que Deus está pensando de nós, dizia Josias para Safã. Então ele disse: reúna com Ilquias e vão no bairro de fora de Jerusalém. Procure a profetisa Hulda para saber o que é que Deus está pensando da gente. Interessante. O avivamento começa pelo encontrar da palavra, pelo ouvir da palavra, pelo rasgar do coração, aquebrantamento. Está lá na frente, eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Houve aquebrantamento, houve choro, houve humilhação. Quando ele ia, Safã ia lendo a palavra, ele rasgou as vestes. E Safã continuava lendo a palavra, ele chorou, o coração enterneceu. Está aqui, a Bíblia diz que o coração enterneceu. Safã continua lendo a palavra, ele se humilhou, ele chorou na presença de Deus. A gente precisa de mais choro. Estamos precisando de mais choro. Estamos precisando de mais humilhação. Estamos precisando de mais aquebrantamento, de coração rasgado na presença de Deus. Estamos precisando. Quem se alista para esse tempo? Tem alguém? Quem se alista? Quem se alista? Versículo 24. Quando Ilquias encontrou com a profetisa Hulda, e que falou do rei Josias e da sua preocupação sobre o estado espiritual do povo, Deus então tomou a boca de Hulda e começou a dizer para Ilquias, o sacerdote, dizendo assim: diga ao homem que te enviou a mim, assim diz o Senhor. As maldições que estão escritas no livro que ele leu, certamente virá. Porque o povo deixou de me seguir. Porque o povo deixou de ouvir e dar atenção à minha vontade, queimando incenso a outros deuses, se curvando diante de imagem de idolatria e servindo a outros deuses. Deus está falando aqui do exílio. Deus está dizendo, virá um tempo de punição. Deus está dizendo, através de Hulda, Deus estava dizendo, Deus não vai deixar passar impune. E eu estava orando ontem, e eu comecei a chorar, porque eu comecei a pensar, nunca morreu na minha história de crente, que eu me entendo por gente, tanto crente como está morrendo nesses 2 últimos anos. Nunca. Covid, pastor, só não. Acidente, infarto.
mal súbito. Em 2019, finalzinho do ano, próximo do período de pandemia, 2020, Deus nos deu uma profecia na igreja que eu estou pastor, dizendo, nos próximos dias, nos próximos anos, a figueira vai balançar. Vai balançar. Muitos não resistirão e cairão. A figueira está balançando. Eu estou vendo que Deus está com a sua mão estendida sobre nós. E você sabe o que é tirar o cisco do grão bom, a pedra do grão bom, como um catar de feijão, tirar o que não presta. O tempo de limpeza é chegado no Brasil. Porque o Senhor tem uma história nova para a minha igreja nesta terra, e eu estou fazendo um movimento, porque algo novo virá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Só quem crê, receba, adora, glorifica. E o Espírito de Deus já está soprando em mim. Por que as pessoas não mudam? Ouve a palavra todo dia. Ouve a palavra todo dia. Tem acesso à palavra abertamente. São ensinadas, são discipuladas, são orientadas. E as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se a hora não fosse urgente. Então Deus está sacudindo a figueira, mas nela ficará grudada aqueles que verdadeiramente estão sinceros a Ele e a sua palavra. E são os Josias desse tempo que vai fazer a diferença. Você pode crer ou não crer, a palavra de Deus não depende disso. São Josias desse tempo. A palavra fez Josias agir. A palavra fez Josias querer entender qual era a real vontade de Deus para o povo. E Deus está dizendo, eu não sou um Deus só de amor. Sou Deus de amor e Deus de justiça, porque Deus, se for só de amor, Ele é um Deus inconstante. Se Ele fosse só justiça, também não teria equilíbrio. Então Ele é Deus de amor e de justiça, equilíbrio. Uda disse para Ilquias, diz ao homem que te enviou a mim, virá um tempo de muito sofrimento. Virá um tempo de dor. Virá um tempo de amargura. Virá um tempo de sofrimento, que o meu povo vai chorar. Agora olha a coisa bacana. Olha a coisa bacana. Aleluia.
Olha a coisa bacana. Porém, ao homem que te enviou, assim diz o Senhor, eu tenho para o povo justiça. A disciplina deles, o exílio. Mas, ao homem que te enviou, eu tenho uma palavra para ele. Pois não, Senhor? Diga a ele que assim diz o Senhor. Como, versículo 27, o teu coração se enterneceu. Como você se humilhou perante Deus, pelo que você ouviu no livro, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu ouvi a tua oração, diz o Senhor. Está dando para entender aí? Eu vou dizer de novo. Haverá justiça, haverá penalidade, mas a Josias, assim diz o Senhor, como o teu coração se enterneceu, é abradar, ficou sensível. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, perante o que ouviste do livro, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, eu também ouvi a tua oração, diz o Senhor. Deus está olhando e dizendo, eu sei quem é Josias aí. Deus está olhando e dizendo, eu sei quem ainda tem temor. Eu sei quem é fiel. Eu sei quem é que se humilha diante da minha palavra. Eu sei o coração de quem se enternece quando ouve a minha palavra. Eu conheço, eu sei. O que Deus estava dizendo para Josias, através da profetisa Hulda, era o seguinte: você tem um coração sensível, Josias. Enternecer é amolecer, é abradar, é se deixar ser sensível. Te humilhar, você também humilhou. Rasgou o teu coração quando ouviu a minha palavra, choraste diante da minha palavra. Aí Deus diz, a tua oração chegou diante de mim, então ouça o que eu vou dizer. Esse mal não virá sobre Judá e Jerusalém, enquanto você estiver vivo. Por causa de ti, Josias, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste, e choraste, rasgaste o teu coração, por causa disso eu vou segurar a boca. Dá para dar glória? Dá para dar glória? Enquanto você for vivo, a minha paz estará sobre Israel. A minha bênção estará sobre Israel. Quem pode levantar a mão para dar glória ao Deus que ouve, ao Deus que conhece. Será que eu estou falando para jovens sensíveis à voz de Deus nessa noite? Haverá um tempo de grande sofrimento na terra. Eu me refiro à grande tribulação. Depois que a igreja for arrancada da terra. E por esses dias, o Senhor, como diz a Josias, segurando a bronca, por causa de coração aquebrantado, humilde, de coração que se rasga diante da sua palavra, de homens sensíveis que choram diante da sua palavra. Quando Josias ouviu essa palavra, a Bíblia diz que ele reuniu, eu já vou encerrar, ele reuniu os anciãos, ele reuniu os sacerdotes, os levitas,
convocou todo o povo de Judá e Jerusalém, desde os mais ricos aos mais pobres, aos grandes e pequenos. E a Bíblia diz que ele mesmo, Josias, de pé, começou a ler para o povo a palavra de Deus. E começou a ler, versículo 29 e versículo 30. E o rei leu a palavra de Deus. E quando ele leu a palavra de Deus, então ele fez um apelo para o povo. Versículo 31. Ele convocou o povo para fazer um concerto com Deus. Para que o povo andasse no caminho do Senhor e guardasse o seu mandamento. Josias ordenou que fosse tirada todas as abominações de todo o país agora, de todo o país. Ele não aceitou. Olha que coisa extraordinária. Uma ordem real. Em nenhum lugar do país de Israel pode ter um objeto de idolatria. Porque o povo de Israel está agora fazendo uma aliança de que adorará e servirá somente ao Deus de Israel. E a Bíblia diz no versículo de número 33, que todo o povo atendeu a ordem de Josias. E todo o povo voltou-se para adorar ao Deus de Israel, segundo a orientação de Josias, fazendo aliança com Deus. E no versículo 33, diz que enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus de seus pais. Quando pais aqui, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui é uma demonstração clara de que houve em Israel um grande avivamento. Sim ou não? Houve um grande avivamento. Quando Josias leu a palavra agora para todo o povo, porque primeiro foi lido só para ele, mas agora ele está lendo para todo o povo, e que todo o povo tomou conhecimento da palavra, ele então fez um apelo para o povo: abandonai os ídolos. Olhe para mim, por favor. Abandonai a idolatria. Abandonai a prostituição. Abandonai todas as práticas pecaminosas que são contra a vontade de Deus e que estão escritas nesse livro. Vamos andar de acordo à vontade de Deus, fazer a vontade dele conforme está escrito nesse livro, para o Senhor se agradar de nós. Então, se o povo estava no caminho da idolatria, da prostituição, do pecado, da profanação, com o conhecimento da palavra e o apelo de Josias, o povo voltou-se para a adoração a Deus, queimou os ídolos, jogou os ídolos de casa fora, purificou suas casas, purificou suas famílias. Significa dizer que o povo converteu ao Senhor. Sim ou não? O povo converteu ao Senhor. E a Bíblia diz que nesse período, enquanto Josias viveu, o povo não realizou mais nenhuma obra de idolatria. Conservou-se fiel ao Senhor. Eu estava me preparando para vir para cá. Perguntei essa semana ao pastor, qual o departamento de sábado? Jovens, eu orando a Deus, Deus disse: fala de Josias para eles. Mostra para a minha igreja e para a minha mocidade que um jovem só, temente a Deus, um jovem só, voltado para obedecer a palavra de Deus, é capaz de fazer algo extraordinário. E eu quero que você fique em pé, por favor, agora. E eu quero convocar, é uma convocação, você para o alistamento. Foi dito aqui pelo presidente da mocidade, da afirmação de muitos de
que essa geração é uma geração descomprometida. Mas eu vou dizer algo aqui agora, que muitos de vocês, jovens que estão aqui, vão entender o que eu vou dizendo, porque é o que Deus tem falado comigo. Deus tem dito, meu filho, ainda tem dentro desta geração de jovens, eu estou falando da geração 2000 para cá. Cinco é uma figura que ainda tem, como as 10 virgens, que ainda tem lamparina e azeite. Viu, cantora? Deus tem colocado isso no meu coração, que dentro desta geração, dos anos 2000 para cá, ainda tem jovens comprometidos com sua palavra. Jovens que estão de tempo em tempo recebendo uma orientação de Deus. E talvez você não entendeu até agora o que eu estou falando nessa noite, vai esclarecer muita coisa na sua mente. Por que só você anda na contramão da sua casa? Você é o diferente dos seus colegas. Não estou falando para todos, eu estou falando para os Josias desse tempo. São pessoas que a sua história, apesar de ser ainda breve, por ser muito jovem, mas você já percebeu que Deus, você diz assim, Deus só pode ter um propósito especial na minha vida, porque isso só acontece comigo. Se tiver pelo menos um que se enquadra no que eu estou afirmando agora, vem aqui à frente. Se alista hoje para um tempo novo. Pode vir, porque eu sei que tem, pode vir. Se alista hoje para um tempo novo. Se alista hoje para um tempo novo. Vem aqui que Jesus vai te encher hoje. Se você não sente, não precisa vir. É só se sente. Quem não sente, não precisa vir. Eu estou falando de Josias. Josias não é a maioria. Shedeme canta lá magá, zirime de canta lá magá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Capítulo 35. A Bíblia diz que Josias restaurou o culto. Não tinha mais culto, pastor. A Bíblia diz que ele restaurou a festa da Páscoa. Nenhum rei de Israel fez uma festa de Páscoa semelhante à de Josias. Só quem assemelhou em algum tipo de festa de Páscoa ao rei Josias foi Samuel. Está na Bíblia. O culto foi restaurado. Ouça o que eu vou dizer aqui nessa noite. Olhe para mim. Vocês são escolhidos para um tempo. O ministério que Deus escolhe vocês não é um ministério de glamour. Deus vai desmanchar os palcos. Ele vai retomar os altares e vocês estarão nele. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A unção que darei a vocês é diferente. Por onde vocês passarem, cantando, pregando, evangelizando, congregando, haverá uma manifestação de um mistério novo, diferente. As pessoas verão, perceberão e dirão: eu vejo que tem algo novo na vida dele e na vida dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Começa a dar glória que ele te enche. A igreja começa a glorificar o rei.
o Deus de Israel, o Deus de Josias, o Deus dessa igreja. Alguns de vocês que estão aqui na frente vão sentir um poder tão forte que vão sentir desejo de sentar. E de mim canda lá macherianda lá massuianda lá bagaço. E de mim canda lá macherianda lá massubricanda lá bagaço. Vou regressar ao caminho, romper as primeiras obras, Senhor. Onde tiver um crente renovado com o Espírito Santo, glorifica a Deus. Vem aqui, pastores, e põe as mãos sobre esses jovens. Onde tiver um crente cheio do Espírito Santo, profetiza agora. Eu quero voltar ao primeiro amor. Já começou. Azeite quente derramado na casa e de Calabás. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E de Calabás. Quero voltar ao início. Receba graça, receba unção. Você foi escolhido por Deus para um tempo. Você foi escolhida por Deus para um tempo, para um propósito. Você sabe disso. Você sabe disso. Ele é calabacharalabás. Escolhidos para um tempo. Escolhidos para um tempo. Escolhidos para um tempo. Sejam cheios. Sejam cheios. Aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, orem em línguas estranhas agora. Receba dons espirituais nessa noite. Jesus te agracia com a bênção dos dons espirituais. Você vai sentir uma diferença a partir de hoje. Ire calabá, ire calabá, ire cabacia alabás. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe agora. Porque você vai precisar para esse tempo. Começa a profetizar agora. Jesus está levantando homens e mulheres em profecias aqui na casa. Aí, calma. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ilha Calabaxeria da Lages. Você pode abraçar essa pessoa aí perto de você, seu semelhante. Oh, Josias de Deus desse tempo. Josias de Deus desse tempo. E de Calabaxeria da Labás. E de Candalabaxeria da Labagás. Volte para os seus lugares dando glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
Espírito Santo continua falando aos alistados. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? A primeira pessoa para Jesus nessa noite. Você que não é crente, aceita Jesus agora. Levante uma das suas mãos. A primeira pessoa.